aqui dos jornalistas falando a respeito do Jorge Jesus. Mas olha só, o Jorge Jesus parece estar bem queimado aí, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Olha só, hoje o Jorge Jesus saiu do Benfica, colocou o cargo à disposição e rescindiu, já é oficial, já tá fora do Benfica, já não é mais treinador do Benfica. O Flamengo não arredou o pé da questão do Paulo Souza, o Flamengo vai seguir com o Paulo Souza, não vai contratar o Jorge Jesus, ao que tudo indica, obviamente, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, Paulo Souza ainda não foi apresentado de forma oficial, vou até atualizar o Twitter aqui agora, mas não foi apresentado nem nada. E o Cuca saiu do Atlético Mineiro. O Cuca pediu demissão, saiu do Atlético Mineiro, ou seja, nós temos o Flamengo e o Atlético Mineiro sem técnico, o Jorge Jesus livre no mercado e o Paulo Souza, que é o técnico que o Flamengo foi atrás também. Você tem Renato Gaúcho, você tem um monte de cara aí livre no mercado, né? Os caras, o Renato Gaúcho no Brasil é um técnico tarimbado ainda mesmo, né, diante de todas as coisas que aconteceram no Flamengo. Mas enfim, quem vai pra onde? Jorge Jesus vai pro Flamengo, vai pro Benfica? Bom, os jornalistas estão dizendo aí que nem Flamengo e nem Atlético Mineiro deveriam ficar com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus pediu pra sair agora. Por que não pediu quando o Marcos Braz estava lá? Quando o Marcos Braz estava conversando com ele? Esperou o Flamengo fechar com outro técnico, que é o Paulo Souza, para aí falar: não, tô indo aí, tô indo. Ou será que ele tava esperando o Cuca sair do Atlético para ele poder ir pro Atlético? Eu não sei. O Atlético abriu negociações já com o Jorge Jesus hoje, tudo aconteceu agora, de manhã. Então é uma situação complicada, mas os jornalistas do Brasil, pelo visto, não querem o Jorge Jesus nem no Flamengo, nem no Atlético Mineiro. Por que será? Por que será? Fala aí, escreve aí nos comentários por que você acha que ninguém quer o Jorge Jesus aqui. Vou deixar essa discussão toda, tem mais explicação vindo por aí. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Oficial. Aí o torcedor rubro-negro liga aqui a TV e fala: ué, aquela história do Paulo Souza, aquela história que não dava pra esperar, aquela história de lenga-lenga. Benfica e Jorge Jesus rescindem por mútuo acordo. Acesse espn.com.br, a cobertura completa. A gente está, claro, apurando mais notícias, porque isso gera um efeito dominó importante, que eu acho que é o que a gente vai debater aqui. Eu vou começar com o Bueno e Sormani, Facincani, fiquem à vontade para se juntar, porque assim, vamos lá. Flamengo ficou um tempo lá em Portugal. Todo mundo queria Jorge Jesus, legal. Não deu samba, veio Paulo Souza, aí começa uma treta na Polônia. Todo mundo pistola com Paulo Souza. Aí o Cuca, isso não é oficial, mas informações muito quentes em Belo Horizonte, já sinalizando que não fica em 2022. No mesmo dia... Não fica não, Felipe. Desculpa, Fala Felipe. aí. Desculpa, boa tarde, Felipe. Boa tarde para você, Entra pro aí. Facincani, pro Rodrigo Bueno, pro Fã do Esporte. Isso é oficial. É certo, o Cuca não vai ficar no Atlético Mineiro, entendeu? Não sei se o Atlético já soltou alguma nota oficial. Anúncio oficial não teve. Não teve, mas eu conversei com o Cuca essa manhã, entendeu? E ele de fato confirmou tudo que está sendo dito aí e que por problemas pessoais ele não vai poder continuar no Atlético Mineiro. Ele me disse isso, entendeu? Então isso é certo. O Cuca é carta fora do baralho do Atlético Mineiro. Produção acaba de falar que o anúncio oficial sai nesse momento. Acaba de sair a nota oficial do Atlético Mineiro. Ou seja, você tinha já a informação, agora vem a oficialização. Então vamos lá, continuando esse efeito dominó. Jorge Jesus, Paulo Souza, Cuca, um emaranhado. A informação de alguns colegas, o Eric Faria do Grupo Globo falou Paulo Souza, peraí, porque tem muita gente falando assim, pô, Jesus tá na pista? Apaga, de Paulo Souza esquece. A informação do Eric Faria tá assinado, não é bem assim. Mas tem multa na Polônia. O Bueno, Facincani e a gente em home office, óbvio, eu preciso jogar para facilitar, mas só para não embolar, mas depois... O que vai rolar de tudo isso? Onde a gente vai parar nessa novela, ô Bueno? Um abração. Abraço para você, Felipe, para o Sormani, Facincani, Fã de Esporte. É um fim de ano que não era para ser assim para nenhuma dessas partes, para ninguém, né? Porque eu acho que o Flamengo perdeu muito tempo, energia, esforço. Já virou meio que rotina, né, para o Marcos Braz e sua equipe, né, de viajar para Portugal para ficar conversando e especulando. Só que da outra vez deu muito certo essa espera, essa escolha com o Jorge Jesus.
Agora o alvo principal era exatamente o Jorge Jesus, tinha outras conversas e tal, mas ele volta de mãos vazias, porque o Paulo Souza não é o cara que a torcida do Flamengo queria, não é o cara que inicialmente a diretoria do Flamengo queria, e agora, poucas horas depois do acerto do Flamengo com o Paulo Souza, sai esse desligamento do Jorge Jesus. Então, incrivelmente, faltou comunicação. Um cara que é querido, que é ídolo, pra mim, é o maior técnico da história do Flamengo, pelas conquistas que conseguiu em pouco tempo. Esse cara agora tá livre no mercado, né? Sendo que o Flamengo tava lá no país do cara, né? Conversando, negociando e volta, digamos, não de mãos vazias, mas com um cara que não é. Foi lá comprar banana e voltou com um abacaxi. Né, com todo respeito ao Paulo Souza e sua trajetória, não é um mau treinador e tal, mas não é o Jorge Jesus que a nação gostaria de ter. E aí a mesma coisa o Cuca, eu vou transferir pra cá. O Cuca pra mim também, olha, eu respeito esse perfil e é uma questão pessoal, já é costume, hábito dele também, de quando faz bons trabalhos, ele sai, abandona. Né? Aliás, quando faz trabalho ruim, normalmente vai sair, mas ele é diferente dos outros em relação a isso. Ganha títulos ou faz temporadas boas, leva o Santos ao vice-campeonato da Libertadores de forma surpreendente e sai. E dessa forma, pra mim, quer dizer, não vou nem questionar, né? É incompreensível, porque ele tá num time que tá muito forte, com poder de investimento, só que por que não sai logo? Termina o campeonato, termina a Copa do Brasil, avisa logo, amigão, olha, eu não vou ficar, eu não gosto mesmo de trabalho de longo prazo, de médio prazo, tô saindo. Pra que deixar passar o Natal, entre Natal e fim de ano novo, pra chegar pra diretoria do Galo, olha, tô saindo, problemas pessoais... Mas, Bueno... Oi. A gente já vai mergulhar muito nessa história do Galo, e eu sei que hoje tudo é muito conectado, tá emaranhada essa história, né? São assuntos que acabam virando relacionados. Mas... o que tá bombando, eu já tô sentindo aqui na hashtag F90BR, é a história do Jesus no mercado e o Flamengo, puxa, anunciou, meu Deus, sabe, fui deixado no altar. Como é que vocês imaginam isso nessa efervescência do Flamengo? A paixão com o Jorge Jesus, o cara tá na pista, mas tem um acordo com o Paulo Souza. E aí, Sormani, quero te ouvir nesse tema. Então, Felipe, é o seguinte, eu conversei com um jornalista português, amigo meu hoje, ele é do Jornal Record, e ele estava me falando que a Federação Polonesa vai até a FIFA denunciar o Flamengo por assédio ao Paulo Souza. Mas muito mais do que criar problemas com o Flamengo, o que a Federação Polonesa quer é dificultar a vida do Paulo Souza, porque eles não se conformam com o que o português fez. Deixou o time na mão às vésperas de um embate aí na repescagem das eliminatórias europeias para a próxima Copa do Mundo, que vai ser no Catar exatamente nessa época, no ano que vem. Então, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, quando você vê os clubes aliciando treinadores empregados, por exemplo, o Grêmio foi atrás do Mancini, que era técnico do América Mineiro, sem falar com o América Mineiro. Foi lá, acertou com o treinador foi lá, pediu demissão e foi para o Grêmio. Isso não pode, na Europa não funciona assim. Então a Federação Portuguesa, me disse esse meu amigo jornalista do Jornal Record, vai até a FIFA denunciar o Flamengo. Repito, muito mais para dificultar a vida do Paulo Souza do que para criar um problema, um embaraço aí para o Flamengo. Se isso aí de fato acontecer, o caminho do Flamengo fica completamente aberto para ir atrás de Jorge Jesus. Em entrevista hoje ao canal do Renato Maurício Prado e também do Zé Ilan, no YouTube, o Marcos Braz falou que em nenhum momento, na estada deles em Portugal, ao conversar com o Jorge Jesus, ele disse o seguinte: escuta, espera 30 dias, espera 45 dias, espera 15 dias, espera 1 hora ou 1 minuto. Sim. Ele nunca falou isso. Nunca falou isso. Por isso, ao notar a indecisão do Jorge Jesus, que o Flamengo partiu para o plano B, para que esse plano era de fato o Paulo Souza. Mas agora, com esse problema todo, talvez o Flamengo chegue para o Paulo Souza e diga: escuta, companheiro, tá difícil. Estão entrando contra a gente na FIFA, não querem te liberar, porque os diretores da Federação Polonesa disseram que não vão liberar, não há um contrato, mas eles não liberam. Você entendeu? Quer dizer, não há multa, mas há um contrato e eles não abrem mão desse contrato.
Então a vida do Paulo Souza está muito complicada. Talvez isso facilite o trabalho do Flamengo e a busca do Flamengo. Todo mundo que está aqui nesse programa, fazendo ou assistindo, sabe do tamanho histórico da rivalidade Flamengo e Atlético Mineiro e do momento presente. Temos uma situação real de um Galo poder entrar numa briga pelo Jorge Jesus. Assim, todas as cartas estão... A gente não está forçando nenhuma barra. Isso não significa que vai acontecer. Facinca, como eu te interrompi, começa você, vai junto, Sormani. Vocês imaginam essa disputa? Vocês imaginam, até pela questão, assim, para um dirigente do Galo, fechar o Jesus é uma coisa gigante também, pelo que ele representa no Flamengo e no futebol brasileiro. E aí, Facincani, você acha que a gente pode ter essa novela rolando sim? Pela pessoa Jesus, sim, porque ele é um cara que se mostra completamente maleável, né? Ele é uma pessoa que não tem nenhuma convicção naquilo que ele pensa e principalmente em questão de respeito, né? Tudo aquilo que ele faz com os clubes, principalmente fez com o Flamengo, só mostra o quanto que o Flamengo nesse exato momento me parece um capacho desse cara, né? E o Flamengo tem que andar pra frente. Deveria eu, se fosse dirigente do Flamengo, nem trabalhar com qualquer hipótese de viajar a Portugal para ir atrás desse cara. Eu iria atrás de um outro técnico, independentemente da história que ele tenha feito no Flamengo. Mas o que ele fez com o Flamengo recentemente, ainda mais nesse mês de dezembro agora, só corrobora aquilo que eu penso. Pelo Jorge Jesus, sim. Pelo Atlético, acredito que não. Porque se o Atlético também tiver um pouco de decência em relação a esse cidadão, o Atlético vai lembrar que lá atrás ele recusou o Atlético Mineiro porque não achava que o Atlético tinha um time para ser campeão. De que não, essa história, o time do Atlético não é bem assim, não é tão forte, já era um time respeitável, né? Tanto é que o São Paulo assumiu esse Atlético, o próprio Cuca assumiu esse Atlético, claro, ganharam reforços, mas já era um Atlético dando indícios de investimento. Tanto é que estava buscando um técnico estrangeiro na ocasião. Então, se o Atlético pensar e lembrar daquilo que ele disse, Jorge Jesus, jamais iria atrás dele. Sei não, hein, Sormani? Sei não, hein, Sormani? De fato, aquilo que você mencionou, Felipe, a rivalidade entre Flamengo e Atlético é uma coisa muito forte, né? Isso remonta aos anos 1980, quando disputaram a final do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu sinceramente, o Rodrigo Bueno falou uma coisa que lá em Portugal todo mundo comenta, entendeu? A defasagem que existe de conhecimento do Jorge Jesus para os novos treinadores ou para outros treinadores portugueses. Não novos na questão de idade, mas novos para nós, né, nesse sentido. Ele não é tido como um dos top de linha. Não é. Há outros treinadores muito mais cotados. O Rodrigo Bueno mencionou agora há pouco o Rubem Amorim, né, que foi campeão com o Sport. Existem outros treinadores muito mais reconhecidos e muito mais respeitados do que o Jorge Jesus. Eu, se fosse o Atlético, eu não iria atrás de Jorge Jesus. Eu não iria. Eu iria atrás do Renato Gaúcho. Jura? Entendeu? Eu iria atrás do Renato Gaúcho. Acha que vai dar... Eu acho que ele... Oi? Acha que dá samba? Renato é Atlético? Acho. Porque eu acho que o Renato foi boicotado no Flamengo pelo vestiário. Não pôde fazer o que de fato ele gostaria de fazer, o que ele poderia fazer. Ele não é um Zé Ninguém, um qualquer, ao contrário. Ele fez do Grêmio um time com um elenco bem modesto, uma equipe muito competitiva que até a Libertadores ganhou. Ok, sucumbiu no Brasileiro, mas volto a dizer, no Flamengo, mas volto a dizer, para mim, ele foi vítima do vestiário do Flamengo. E eu, se fosse o Atlético, eu não contrataria o Jorge Jesus. Não contrataria. Eu acho que o Renato Gaúcho teria condições totais de assumir o Atlético Mineiro e dar sequência a esse trabalho que o Cuca vinha fazendo. Ô Bueno, quero te ouvir também de uma eventual queda de braço, Flamengo e Atlético, se você acha que isso é possível e se você acha que o Jesus seria um nome para o Atlético Mineiro. Não, eu acho que é possível e é realidade, né? O noticiário agora, né? O Galo oficializando a saída do Cuca já, de que tem interesse sim. Jorge Jesus passa a ser um dos principais nomes, se não o principal nome para assumir o Galo, né? Considerando que o Flamengo já tem o seu acerto com o Paulo Souza. Eu não acho que é o melhor nome, eu não acho que o Galo deveria sair correndo agora e assinar com o Jorge Jesus. Né, teria essa graça, esse gosto pro torcedor de dar chapéu no Flamengo, de pegar o treinador que o flamenguista queria e usá-lo agora contra o Flamengo e tal.
Mas eu não contrataria só por isso, não. E o Renato Gaúcho muito menos, sabe? Então, um pouco pela defasagem como treinador, né? Dificuldade tática e tal. O preço acho que não é muito problema para o Galo nesse momento, né? Que tem um forte investidor, pode fazer, né, uma proposta boa. Infelizmente não dá para pegar o Galhardo vai ficar no River, mas eu acho que dá para pensar com calma em outros nomes, né? Só no caso do Galo eu volto a falar, eu acho que o Cuca não foi muito legal não, viu? Com o Atlético Mineiro, é o maior técnico da história do Galo, mas, pô, anunciasse logo depois do título da Copa do Brasil, olha, tô saindo e tal. Da outra vez ele foi muito precoce, né, no Mundial, agora ele demorou passar o Natal. Mas o Galo, eu acho que não deveria, de uma forma racional, chegar agora e pegar logo o Jorge Jesus só porque tá na pista e vou dar essa alfinetada no Flamengo. Só por isso eu não pegaria. Eu olharia o mercado com mais calma. Fala, Sormani. Ponto em relação a isso que o Rodrigo falou, e de fato é o que permeia o pensamento de todo torcedor, é exatamente essa questão do... Por que ele não disse isso antes, o Cuca, né? A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se de fato ocorreu algo nos últimos dias, nas últimas horas. E isso inviabilizou a estadia dele no Atlético Mineiro no próximo ano. A gente não sabe. Ele mencionou problemas particulares. E se esses problemas aconteceram na última sexta-feira ou no sábado passado, e ele tentou contornar e não conseguiu, chegou ontem, falou assim, escuta, eu tô com um problema sério, assim, assado, não dá para continuar. Entendeu? Então, eu acho que eu respeito a opinião do Rodrigo, entendo demais o que ele está falando. Muita gente pensa assim também, mas eu acho que a gente não sabe o que aconteceu. Para ser incisivo e dizer, olha, ele foi sacana, desleal, ou não foi bacana com o Galo, deveria ter avisado antes. A gente não sabe o que aconteceu. A gente vai, repito, Fã de Esportes, daqui a pouco a gente vai debater exclusivamente essa questão do Atlético Mineiro no contexto do Cuca. Óbvio que agora o Atlético já está conosco nessa discussão, pelo que a gente acompanha da mídia mineira mesmo, já colocando, sim, Jorge Jesus. Eu sei que é muito rápido, o Cuca foi anunciado para a sua saída agora, então é quase uma conexão automática, mas hoje o Atlético Mineiro é um dos grandes protagonistas do continente, então a especulação só vai envolver grandes nomes. Então tá na tela, daqui a pouco a gente vai debater esse contexto do Galo exclusivamente com a saída do Cuca, mas ô Facincani, eu acho... Existem temas e temas em que a gente usa aquela expressão engenheiro de obra pronta, né? Uma delas é contratação que dá certo ou que dá errado. E eu acho que esse tema do Flamengo, tentando olhar o lado dos diretores, ele é muito complicado. Porque você depende da escolha de terceiros, cada um tem o seu timing, você tem seu próprio timing, você tem uma série de interesses que não estão na sua mão. E assim, para dar errado um treinador em março, em abril, e alguém falar que um diretor fez bobagem, é muito fácil. E eu não acho muito correto. Claro que eles podem ter errado, podem errar, mas a gente tem que olhar muito os elementos que eles tinham na hora que tomaram decisões. Agora, me parece uma coisa clara, de um certo cenário controlado político no Flamengo, mas a gente sabe que o Flamengo é efervescente. A gente viu que o BAP se posicionou quase no me inclua fora dessa. Paulo Souza não fui eu. Ele tuitou dessa forma, ó, o técnico não passou por mim. Você acha que esse bololô é uma bombinha relógio? É assim, tem que dar muito certo para ficar na boa, todo mundo ficar quietinho, começar a pipocar, vai vir um falar que não tinha que ter sido, fecharam cedo demais, essa coisa do engenheiro de obra pronta entre eles, não estou falando de imprensa nem torcida, entre eles para se comerem lá dentro. Então mostra que o Flamengo é um clube completamente incapacitado dentro da sua ideia e de seus projetos. Porque o que o Flamengo nesse momento precisa não é de um nome, é de uma convicção. É de pensar em relação ao que é o elenco que o Flamengo tem à disposição, qual a característica desses jogadores nesse exato momento, não em 2019, como que eles já se comportam em campo, como que esse time pode pensar futebol mediante ao trabalho de um técnico alinhado com essas ideias e com o que esses jogadores podem apresentar. É assim que se trabalha no futebol. Sair contratando, atirando nome pra lá e pra cá, porque é português, porque é amigo do A, porque é amigo do B,
Isso aí, Felipe, não leva a lugar algum. Aí a margem de erro pra você chegar em março e dizer, puta, fizemos besteira, é enorme, entendeu? Agora, o que o Flamengo precisa e se mostra nesse exato momento é um time muito perdido, muito fora do rumo daquilo que deve se pensar de futebol. Ele precisa entender o que acontece no próprio vestiário e entender o que esse time de 2019 evoluiu ou involuiu para 2020, 21, 22. Então são essas coisas a serem colocadas em prática para você contratar o treinador, que não necessariamente precisa ser um português, poderia ser um argentino, um mexicano, um espanhol, até um brasileiro, dependendo, claro, do que o Flamengo pensa e o que a diretoria precisa respaldar esse técnico. Se não tiver respaldo da diretoria para o treinador, esquece, porque foi isso que aconteceu recentemente com o Renato, com o Domi e com o Rogério Ceni, e por isso que esses três, independentemente de trabalhos e de erros de acertos, não deram certo no Flamengo.